primeiro da requalificação deste edifício. Por si só já teria valido a pena a requalificação deste edifício. E por isso, obviamente, eu quero agradecer de uma forma muito penhorada àquilo que foi o trabalho do gabinete do engenheiro Moura de Campos, que ele estava por aí há pouco, e o trabalho do arquiteto Pedro Caldas, e, portanto, desde o projeto de arquitetura, passando pelas especialidades, foi um trabalho muito meritório, que depois facilitou a jusante o trabalho da empreiteira Comporto, que aqui também está presente, e que fez aqui um trabalho notável. A obra demorou um pouco mais do que estava previsto, houve dificuldades, quer do ponto de vista arqueológico, quer depois do ponto de vista também daquilo que é a execução da própria obra, mas senti sempre um grande compromisso da equipa, desde o pedreiro até ao arquiteto, passando pela fiscalização da obra. Portanto, todos foram muito importantes para que este resultado pudesse acontecer e acho que com orgulho podemos dizer que esta requalificação é um sucesso. Depois, dizer também que da parte mais imaterial do projeto, o Nuno já falou e muito bem do Miguel Freitas, o professor Miguel Freitas, que nos ajudou desde o início a maturar de alguma forma aquilo que eram os objetivos que nós tínhamos com o Arruda-Lar. Não nos bastava requalificar um edifício emblemático, que antes de ser a GNR foi também a sede dos Passos do Conselho, mas trazer valor acrescentado para o território. Eu sei que no passado existia a ideia de criar um museu, essa ideia é legítima, mas nós entendemos que mais do que valorizar só a história, é importante construí-la todos os dias e, no fundo, aproveitar os canais que existiam de financiamento para criar valor acrescentado no território, para desenvolver um projeto que pudesse trazer dinâmica científica, tecnológica, de inovação e ligando ao mundo empresarial. Objetivamente, como dizia a professora Maria Fernanda Rolo, e nós aproveitamos esta ocasião também para homenagear duas peças-chave também neste processo, a professora Maria Fernanda Rolo, quando era secretária de Estado, e o João Vasconcelos, que é um amigo nosso de sempre, desde o tempo da Startup Lisboa, e depois como secretário de Estado da Indústria também, e portanto foi alguém que nunca nos deixou esmorecer na nossa ideia e sempre nos incentivou a trabalhar. E portanto, a professora Maria Fernanda Rolo dizia: os territórios só terão futuro se tiverem gente e terão sempre mais futuro quanto mais qualificada for. E portanto o Arruda-Lar tem esta missão territorial de qualificar o território, de atrair talento e de reter o talento. Os arrudenses e os jovens arrudenses, eu diria, têm o direito de ser felizes no seu concelho e têm que ter um horizonte de esperança de um futuro qualificado. E o Arruda-Lar é mais uma peça para que isso possa acontecer. O trabalho na educação que temos feito ao longo de vários mandatos, de várias gerações, é um trabalho notável. A Arruda é conhecida e reconhecida na área da educação. E, portanto, vejo aqui também representados os diretores das escolas. Vi há pouco o seu diretor do agrupamento. Vejo também a escola profissional que está a EFEL e o próprio externato, que são elementos muito importantes naquilo que é a qualificação dos arrudenses. Nós tínhamos que dar outro passo. Hoje já temos, com a parceria do meio académico, e vejo aqui a representação do Instituto Politécnico de Santarém, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Instituto Superior Técnico, que nos dão uma camada de suporte académico, e já temos curso superior em Arruda dos Vinhos, através dos testes de viticultura e enologia. Portanto, é um passo que queríamos dar e que está dado. Outros passos têm que ser dados. Agora, o objetivo é este: é criar valor acrescentado para o território, conhecer melhor o território e valorizar os recursos endógenos. E, no fundo, criar um horizonte de esperança e de futuro, alicerçado numa estratégia de desenvolvimento que tenha por base a tecnologia, a inovação, a ciência e, obviamente, se assim conseguirmos fazer, estamos mais perto de superar e enfrentar os desafios que as alterações climáticas nos colocam e estamos mais perto de criar valor acrescentado e empregos qualificados para os nossos jovens. No fundo, estes são os objetivos. Falei no Miguel Freitas, mas quero falar também na BGI e no Food for Sustainability. Sem eles, nós não teríamos tido a capacidade de criar este Arruda-Lar, de pensar estrategicamente este Arruda-Lar e de hoje termos um laboratório aqui no Concelho de Arruda, que é único no país pela função que desempenha e que é o segundo na Península Ibérica, depois do de Valladolid.
E, portanto, isto é, de facto, uma marca muito importante para o território, é diferenciador para o território e é uma vantagem competitiva para o território. E, portanto, é isto que nós queremos continuar a desenvolver e a trabalhar. Vantagens competitivas, capacidade de inovação, capacidade de sustentavelmente caminharmos num bioterritório e na bioeconomia. E com isto, queria destacar também parceiros locais que aqui estão presentes, como o caso da Equanto, que é um player no mercado dos biológicos pioneiro, como o caso também da Caixa de Crédito Agrícola e como o caso do meio académico, aqui já referi também. Para além do Miguel Freitas, da BGI e da Food for Sustainability, também queria destacar a presença entre nós do Pedro Lage, que foi uma pessoa fundamental para fazermos todo o mapeamento que fizemos da Quinta da Morzinheira e que nos ajuda também a materializar naquilo que é o objetivo do Arruda Lab. Nós precisamos ter este desafio da qualificação do território e perceber que a base da nossa alimentação, que a base daquilo que nós somos, começa nos solos. Muitas vezes nós não valorizamos porque pisamos o solo todos os dias, mas há mais vida num pedaço de solo do que em toda a superfície da terra, praticamente. E, portanto, temos que olhar bem para esse potencial que o solo nos dá e que o Arruda Lab seja um projeto de Arruda para o mundo. É esse o nosso objetivo e a nossa ambição. E eu queria, muito primeiramente, agradecer a todas e a todos aqueles que contribuíram para chegarmos ao dia de hoje. Certamente não escrevi discursos, esqueci-me de certeza de falar com alguém ou sobre alguém, peço que me perdoem, mas nestas coisas eu acho que o que interessa é o significado de estarmos aqui, de podermos partilhar esta vivência com este dia tão simbólico e tão marcante, mas objetivamente também digo aos nossos parceiros todos, o mais fácil está feito, que era a obra. Agora é importante pôr a máquina a funcionar. Muito obrigado a todos. Viva o Arruda Lab! É muito interessante ver como se cruzam tantos caminhos que fomos procurando introduzir ao longo destes 8 anos nas políticas públicas e ver como eles ganham um espaço próprio neste espaço físico tão bonito. Que é a ideia de que, para contrariar um certo discurso que havia até 2015, que o futuro do país passava por pôr o país num caminho de contas certas através da baixa dos salários e dos direitos sociais, a isso nós contrapusemos exatamente o caminho contrário. Uma economia só pode crescer e por isso as contas públicas só podem estar certas se essa economia estiver baseada cada vez mais em valor acrescentado e para estar baseada nesse valor acrescentado precisa de estar baseada na ciência e na inovação. E é muito isto que este projeto representa e por isso queria saudar o Presidente da Câmara da Arruda dos Vinhos por este passo e por ter aqui um pouco no centro desta terra e misturada com a sua história um projeto com tanto futuro para esta terra, para o país e para o mundo, com esta vontade de poder exprimir. De poder expandir. Portugal tem tido números da economia muito positivos que muitas vezes são recebidos no espaço público com uma certa surpresa. Há sempre uma certa surpresa por termos crescido mais do que estava previsto ou por termos exportado mais e antecipado a meta das exportações, mas essa surpresa decorre de um fraco conhecimento sobre a mudança estrutural que o nosso país tem vivido. Ela é visível, por exemplo, na percentagem de trabalhadores qualificados, que cresceu de forma muito expressiva nos últimos anos, e é isso mesmo que aqui veremos quando estas paredes deixarem de estar preenchidas com as personalidades que agora o inauguram e passarem a estar preenchidas com os técnicos do laboratório que visitámos lá em baixo ou com as pessoas que darão formação nestas salas. É essa a qualificação que a nossa economia vai vendo. Tal como acontecerá quando os agricultores da região, do país e do mundo enviarem para aqui as suas amostras de solo e disso retirarem conclusões sobre o caminho que têm pela frente. Isso também qualificará o nosso tecido agrícola e o nosso país. E por isso a forma como se liga um investimento que fizemos na altura em que o João Vasconcelos era Secretário de Estado da Indústria, de Criação e da aproximação entre as universidades e a nossa economia, com os laboratórios colaborativos, depois dedicados
cada um às suas áreas, com a forma como apostamos no território e na sua qualificação. Esta ligação virtuosa, tão visível neste local que hoje inauguramos, é muito o segredo do caminho que nós queremos para o país, que é que a inovação, os caminhos de expansão, de exportações, de valorização, não estejam só nas cidades, não estejam já só vizinhas, muitas vezes, das universidades, com tudo o que de excelente elas nos trazem, possam estar um pouco por todo o lado, um pouco por todas as terras, não fiquem presas ao seu território porque a sua vontade é exportar, neste caso exportar serviços, exportar conhecimento, exportar capacidade, e possam continuar a reunir sempre mais e mais qualificações. E é por isso que, à surpresa com que muitas vezes são recebidos os nossos números da economia, nós respondemos com o investimento que temos feito na investigação e desenvolvimento, na relação cada vez mais forte entre as instituições de ensino superior e as nossas empresas, que começaram em projetos como os laboratórios colaborativos ou o reforço dos centros tecnológicos e culminam nesse grande projeto do PRR, que são as agendas mobilizadoras e a forma como podem transformar a nossa economia e os nossos territórios. E por isso, tendo perdido as minhas notas, mas sabendo o que queria dizer, acho que pude recuperar tudo isto, é mesmo com muito gosto que aqui estou. É para isto que servem e têm servido os fundos europeus. Nós podemos fazer sempre um discurso sobre o nível de execução e a sua rapidez e, obviamente, a Sra. Presidente da CCDR Centro e eu não podemos estar mais contentes por ver inaugurar um projeto do PT 2020, porque isso significa a sua plena utilização, mas aquilo para que os fundos europeus têm servido o nosso país é mesmo para fazer estas transformações, tanto ao nível das qualificações, e éramos um dos países com maior abandono escolar, com menor taxa de frequência do ensino superior, e hoje nos mais jovens estamos muito acima da média, no abandono escolar abaixo da média europeia, e nos adultos a fazer o caminho de recuperação das qualificações que não foram feitas no tempo certo, na recuperação do nosso património histórico, e agradecemos à GNR a cedência deste magnífico edifício para esta nova vida, e na qualificação do nosso tecido económico. E com todo este investimento, com um caminho muito claro, muito definido, como bem mostra a forma como se ligam coisas que lançámos há 6 anos com coisas que estamos a fazer agora, aqui estamos a preparar o tal futuro da Arruda para o mundo. Muitos parabéns a todos e bom trabalho. O Arruda Lab, para nós, começou em maio de 2021, por intermédio do professor Miguel Freitas, que eu sou, não pode estar aqui hoje, mas seria uma figura importante para estar, e que nos foi apresentado o Arruda Lab como sendo uma folha em branco na qual iríamos escrever e co-criar. Vimos logo aqui não só as sinergias, tendo em conta a nossa missão, também enquanto laboratório colaborativo focado na sustentabilidade dos sistemas alimentares, mas acima de tudo uma grande determinação de que essa folha trouxesse depois uma história. Dessas sinergias nós fomos trabalhando sobretudo as dinâmicas, e sempre me ouviram falar de mais dinâmicas do que de infraestruturas. Nós hoje estamos a inaugurar uma infraestrutura, mas por onde nós começámos não foi por aqui. E, desde logo, na criação de um regulamento para a incubação empresarial neste espaço, incubação de base rural na Quinta da Marzinheira, que é um local que também queremos continuar a dinamizar. Por outro lado, também trouxemos para aqui alguns eventos internacionais. Ainda ontem estiveram 150 a 180 pessoas no Margado, no evento internacional do EIT Food, que pela segunda vez nos foi abençoado com um dilúvio. Portanto, já brincamos que há povos que fazem danças da chuva, nós organizamos o Agri-Food Open Day. No fundo,
Estas dinâmicas foram-nos permitindo desenvolver outros projetos. Um deles é o laboratório que acabaram de visitar. Tem, de facto, aqui uma importância grande naquela que é a nossa missão de conversão da agricultura para modelos mais sustentáveis, mas também um projeto de incubação que irá também ser desenvolvido aqui em Arruda dos Vinhos, associado ao laboratório. Para suportar tudo isto, temos também outras plataformas. Uma delas é o Polo Europeu de Inovação Digital para o setor agroalimentar. Tem um nome muito longo, Smart Sustainable Farms, Foods and Trade, mas que é um consórcio de 27 parceiros importantes no setor agroalimentar e que estão a trabalhar juntos para ajudar a digitalizar as PMEs neste setor. E aqui estamos a falar desde a produção ao processamento à distribuição. A BGI, nossa entidade fundadora, também lidera uma testbed focada nos sistemas alimentares. Temos uma parte que é a produção sem solo, aquaponia, produção integrada de peixes, vegetais e microalgas. Ficará localizada num dos portos principais em Portugal. Temos também um foco grande em culturas permanentes, onde obviamente a vinha, o olival, o amendoal e outras serão foco de desenvolvimento de novos produtos e serviços digitais. Com isto, entendemos ter aqui condições para que a folha deixe de estar tão em branco e que ainda há muito para escrever.